Agora tem uma outra notícia em relação ao agronegócio brasileiro, porque enfrenta um período de crise desde o início da atual gestão do governo federal. Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, mostram que o setor parou de crescer nos últimos 2 anos, interrompendo um ciclo de crescimento até mesmo durante a pandemia, que parou o mundo. Segundo o balanço das contas nacionais para o 4º trimestre de 2024, houve uma retração de 1,5% da produção agropecuária em relação ao mesmo período de 2023. Ao longo de todo o ano, também houve uma queda de 3,2% no acumulado do ano, representando o pior resultado desde 2016. Luiz Felipe Dávila, queria que você trouxesse seu raio-x, o seu diagnóstico para essa performance do agronegócio, que vem segurando o país nas costas até mesmo na pandemia, né? Registrando índices fabulosos, se superando a cada ano, batendo recorde atrás de recorde, mas curiosamente nesses 2 anos apresentando um resultado muito aquém daquilo que a gente esperava, né? Caniato, infelizmente não é só a malcriação do governo em relação ao agronegócio que é a locomotiva hoje da exportação brasileira, mas outros 2 fatores pesaram também. Primeiro, o ano passado nós tivemos uma quebra de safra importante por questões climáticas aí. E o que acontece? O agricultor é um cara que aposta no Brasil, então quando quebra a safra, já é difícil começar o plantio. Aí o que acontece? Você pega uma onda de insegurança em relação ao país e encarecimento do crédito, aí você pensa 2 vezes, eu preciso apostar numa safra melhor no próximo ano para cobrir o rombo daquela safra passada e, além de tudo, começa o custo do dinheiro crescer muito. Então, isso impacta muito o agronegócio brasileiro. Então, além do mau humor e de políticas que, na verdade, atrapalham o agronegócio, como é a suspensão do Plano Safra, o dinheiro ficou caro, o prejuízo da safra passada foi uma coisa que pesou muito, e aí teve um terceiro ponto, a mudança da conjuntura internacional. Porque o que beneficiou no passado foi, por exemplo, problema na Argentina, na safra argentina, e aí ajudou a gente. Agora a Argentina voltou a produzir de novo como gente grande. Então o mercado também aumentou a concorrência. Então aumenta a concorrência, aumenta o custo do dinheiro e aumenta a indisposição e a insegurança do governo em relação ao setor mais competitivo da economia brasileira. É sim um sinal de alerta que começa a mostrar esses indicadores mostrando que o agro estagnou. E isso é muito ruim para o Brasil. Pois é, tem os fatores internacionais que a gente precisa sempre lembrar e destacar, mas em outros momentos difíceis, né, Cristiano Beraldo? Mesmo assim, o agronegócio brasileiro performou muito bem e a gente traz aqui o exemplo da pandemia. Agora, tem esse ingrediente que envolve a relação do agronegócio com o governo federal, né? Inclusive, a nossa manchete principal destaca isso, né? Atacado e criticado. É uma relação difícil, inclusive esses números vêm justamente em um momento em que o agro é muito criticado por integrantes do governo federal, né? Pois é, Caniato, e a gente pensando friamente, tirando as paixões, né, tem pessoas que associam o agro a uma determinada corrente ideológica e ficam aí todos emocionados atacando o agro, dizendo que o governo está certo e tal, mas vamos olhar friamente para a dinâmica do agronegócio brasileiro. O agronegócio brasileiro cresceu e se fortaleceu apesar do governo. Hoje existe um ecossistema em torno do agro brasileiro de alta tecnologia, muita produtividade. É óbvio que existe a atuação da Embrapa, que é importante, foi fundamental em alguns momentos, mas o mundo todo está evoluindo. A gente não pode se iludir também que só a Embrapa avança do ponto de vista tecnológico para a produção, por exemplo, de soja. O maior produtor de soja hoje, por exemplo, é os Estados Unidos, que não está de braço cruzado, esperando que outros países avancem com tecnologia para melhorar as suas safras. Então, enfim, o agro brasileiro ele está no universo, num contexto mundial que coloca o Brasil disputando
de uma forma assim que deveria nos trazer orgulho. Agora, não é só o agro produzir. Infelizmente, o Brasil aproveita muito pouco o resultado dessa força do agronegócio brasileiro. E esse é o grande problema do governo, porque o governo não usa isso de maneira estratégica. Eu falei disso um pouco mais cedo. Mas a gente sequer usa essa imensa produção que temos de grãos, por exemplo, para fomentar uma indústria aqui, onde a gente passa a exportar já alimentos com algum tipo de processamento, que a gente possa ter no Brasil o agro fomentando outros setores. Não se cuida disso. Então a gente vive uma dinâmica onde, como país, olhando do ponto de vista estratégico e daquilo que pode nos fortalecer, sobretudo em mesas de negociação em vários cantos do mundo, a gente não usa o agronegócio como deve. E aí essa atitude do governo realmente se torna mais um fator super importante para atrapalhar o agro, ao invés de fomentar, empurrar, fazer o agro crescer. Pois é, números positivos quando a gente olha o resultado final do PIB, né, Nelson Kobayashi? Mas se a gente pega por setor, a gente observa um rendimento muito aquém daquilo que a gente observou nos últimos anos. O agronegócio brasileiro segurando, inclusive, o Brasil nas costas, principalmente puxando o PIB para cima. Por qual razão você acha que o agro não conseguiu performar da mesma forma? Acho que o Dávila trouxe apontamentos muito importantes, olhando principalmente para as questões internacionais, mas quais outros elementos você gostaria de destacar? Olha, Canhaço, talvez seja uma coincidência, mas seria muita coincidência, né, de que o agro pare de crescer em um governo que tem vários dos seus correligionários, das pessoas do governo, chamando o agro de fascista. Talvez seja coincidência que isso aconteça em um momento em que a gente tem ministros que chamem o agronegócio de ogro-negócio. E talvez seja coincidência que isso tenha acontecido em um governo que tenha dado vários cargos para os inimigos do agronegócio, que é o MST, em cargos importantes do INCRA. Talvez seja coincidência que isso esteja acontecendo em um governo que vetou na reforma tributária a existência de um fundo do agronegócio que era um combinado para que o projeto fosse aprovado e não foi levado adiante por um veto que ninguém explicou o porquê até esse momento na regulamentação da reforma tributária. Talvez seja coincidência que isso tudo esteja acontecendo durante um período em que a gente viu o judiciário brasileiro recentemente derrubando uma tese que antes já havia afirmado do marco temporal da demarcação de terras indígenas, que prejudica o agronegócio, que dá insegurança para o produtor rural. São vários os fatores que podem levar a nós entendermos que prejudicaram em algum momento o agronegócio. Mas talvez seja só mesmo uma coincidência que isso tudo esteja acontecendo neste governo.